É pecado usar a rede social? E qual é a rede social que você mais usa? Bom, eu particularmente, a rede social que eu uso mais é a plataforma do YouTube. Esta é a lição número 11 do terceiro trimestre de 2022 da classe de adultos. Eu sou o Giovanni de Souza. Esta é a lição número 11, as sutilezas das mídias social. Mídias sociais. Texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aos Romanos capítulo 12, versículo 1. No decorrer dessa aula eu vou te falar algumas questões a respeito das redes sociais. Introdução. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou mais em si mesmas, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelos que fazem, através desses instrumentos virtuais, diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. As redes sociais, elas não têm nenhum perigo em si, elas não são nem mais nem boas, elas são neutras. Agora, cada um de nós que usa a rede social, ou as redes sociais, somos responsáveis por aquilo que nós publicamos, por aquilo que nós subimos para as plataformas. É muito interessante que nós devemos compreender que muitas das vezes até as mídias sociais são atacadas pela igreja, né? A igreja fala muito contra as mídias sociais, mas na verdade as mídias sociais são mais amigas do que inimigas da igreja. Agora, haja vista da forma com que alguém use as mídias. É claro que também tem uma outra parte. A mídia social também ela é muito usada por pessoas, por terceiros, para atacar a igreja. Mas, mais uma vez, a rede social ela não é nem boa e nem má em si. Mas é cada um que a torna má ou boa, né? Vai de cada um de nós. Portanto, a mídia, tudo aquilo que a pessoa posta lá, ela é moralmente responsável por aquilo. E, infelizmente, temos visto alguns maus exemplos de algumas pessoas cristãs que andam publicando coisas que não se devem publicar. Na verdade, não deveria nem existir, né? Mas algumas pessoas até publicam. Chega a esse ponto. E isso é bem perigoso porque, na verdade, quando se põe algo na rede social, nós acabamos, por alguma razão, até mesmo envergonhando o Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos ter muito cuidado naquilo que nós postamos. Os cristãos na era digital. A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1,4 que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Portanto, cada geração tem um marco principal, tem algo, tem uma referência. E atualmente a referência são as redes sociais. Nós somos, né, as pessoas que chegam agora, são da geração das mídias sociais, das redes sociais. Haja vista que até mesmo artistas de todo o mundo usam as redes sociais para divulgarem os seus trabalhos. Então veja que aqui vê a rede social como um trabalho, outros como um entretenimento. E assim sucessivamente. Outras pessoas, assim como você, usam a rede social para aprender mais da palavra. Então, veja que esta é a realidade online. Esta é a grande realidade. E qual é esta realidade? Aquela questão da conquista. A rede social ela é uma grande conquista para todos nós, na bem da verdade. Por exemplo, se você tem uma banda na sua igreja e você, por alguma razão, não tem condições financeiras para promover esta banda, por exemplo, ou você que é um cantor, é uma cantora, você pode ir para mídias sociais e postar nas suas redes sociais e assim você vê o alcance, tem um grande alcance em todo o território nacional, em determinada situação até mesmo internacional, e assim fazer a sua carreira, a sua jornada. Por quê? Porque a mídia social também ela é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de divulgação de um produto, de uma marca, ou mesmo neste caso, de um trabalho específico, como é uma questão de uma banda, de um cantor, uma cantora, por exemplo. Então veja que as mídias sociais elas são mais para ajudar a igreja do que para atrapalhar. Já visto também, existe uma outra questão também.
A mídia social, as principais redes sociais, elas disponibilizam a ideia da live. A pessoa pode fazer uma live e transmitir assim aquilo ao vivo. Nesse aspecto, muitas igrejas fazem isso, usam as redes sociais para fazer as lives dos cultos, o que é muito aceitável e é muito louvável a atitude. Entretanto, há um outro ponto nesse negócio. Há igrejas que, por ver as lives dá mais audiência à live do que as pessoas que vão à igreja, acabam fechando a igreja, né? Fecham a igreja e fica somente na live, fica somente uma igreja virtual. Aí isso não é legal, aí isso não é bom. Por quê? Porque a igreja ela não é virtual. A igreja, nós, cada um de nós que fazemos parte da igreja, nós somos pessoas físicas. Nós precisamos estar juntos, partindo do pão, precisamos participar da ceia do Senhor, precisamos saber um da vida do outro, não no sentido de fazer fofoca, não é esse o ponto, mas de apoiar uns aos outros, compreender, orar um pelo outro. Então isso aqui é um outro ponto. Cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os principais eternos da palavra de Deus entre si. Hoje essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente, muito mais dinâmica. É muito provável que hoje em dia talvez até as pessoas não usem mais essa ideia de cartas, de enviar carta para alguém. Parece que isso está meio que ultrapassado, né? Geralmente é muito difícil. Por quê? Porque hoje nós temos e-mail. Você pode mandar um e-mail daqui para qualquer lugar do mundo que ele chega instantaneamente. Ou amigos, ou também pode usar também mensagem de texto, né? De aplicativos de mensagens instantâneas. Então, hoje o cristão está muito mais conectado, né? Existe até grupos no Telegram, no WhatsApp, justamente para a igreja. O interessante mais seria de Telegram, que o Telegram ele tem um alcance muito mais alto no sentido de membros, né? Você pode fazer um grupo com muitos membros e o WhatsApp ele é um pouco mais, um pouco menor, né? Um pouco mais limitado. Mas de forma geral, as pessoas costumam fazer grupos da igreja, grupos da família no WhatsApp, coisas assim. E isso faz com que as mensagens chegam muito mais rápido, como eu já falei, a mensagem chega instantaneamente. Então veja que antigamente havia um problema, vamos assim dizer, né, de demora, porque uma carta para chegar num determinado lugar demorava dias, semanas e em alguns casos até meses, dependendo da distância. Hoje é claro que temos outras formas de até mesmo de enviar a própria carta, por exemplo, chega até um pouco mais rápida do que nos tempos bíblicos, é verdade? Mas ainda assim se demora demais. Então, geralmente as pessoas hoje usam mídias sociais de forma geral para se conectar com outras pessoas e assim mandar mensagens. Sinopse: o universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados. Há uma questão muito curiosa sobre também a fala de rede social, também tem a ideia também de selfie, né? As pessoas também usam muito selfie. E você sabe quando foi que foi tirada a primeira selfie? Você sabe? Sabe quem foi que postou a primeira selfie? A hashtag selfie? Na verdade foi dia 27 de janeiro de 2001, melhor, 2011. Chamou uma menina chamada Jennifer Lee. Postou lá no Instagram. Os desafios de ser igreja na era digital. Desumanização. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. Como eu já havia falado, algumas igrejas estão fechando as portas para ficar somente no virtual. Isso não é de Deus, porque isso desumaniza cada um de nós, né? Nós temos uma falsa impressão de que nós somos igreja somente virtual. Isso não é verdade. Deus não está nesse negócio. Mais uma vez, o culto pode ser numa live, ser transmitido numa live, é algo apreciável até, é uma atitude louvável, é bom, é edificante, mas ficou nisso. Nós não devemos ficar nessa de igreja, sou de uma igreja virtual. Não, a igreja não deve ser virtual. Nós, cada um de nós, temos que ter raízes, precisamos de raízes. Mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa.
influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidências. Veja que algo interessante, né? Nós devemos ser uma igreja relevante, mas não fazer espetáculos, não é ser espetaculosa. Ser influente, mas não mundana. Quantas pessoas querem ser influente? A igreja, né, quer ser influente andando de mãos dadas com o mundo. Na verdade, está andando paquerando o mundo, né? Anda paquerando o mundo. Isso é fazer o jogo do diabo. Então nós devemos ser uma igreja autêntica e não ficar como muitos pregadores que vai para a rede social e faz qualquer coisa para ter likes, por exemplo, audiências e ter notoriedade. Não faz nada para a glória do Senhor. Aquilo ali é para benefício próprio. É o que? É o mundanismo. É a questão, aqui no caso, da soberba, né? A pessoa que quer aparecer. Eu quero aparecer, eu sou mais eu e coisas do gênero, né? Então o que? A pessoa está deixando o mundo entrar em seu coração. O mundo. E assim ele acaba desvirtuando da palavra, acaba falando coisas que não deve. Já visto, nós na internet temos vários exemplos desse negócio. Então nós precisamos ter cuidado para que nós não venhamos ser um desses, né? Mas que nós venhamos ser exemplo até mesmo nas redes sociais. Sinopse: o desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. A igreja e os pecados virtuais, sensualismo. O WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Então veja que o mesmo instrumento da rede social, que é para edificação, que tem aí uma comunicação, uma interação, um trabalho, a pregação do Evangelho, também é a mesma que pode ser usada pelo pecado. Então veja que cada um de nós somos responsáveis por aquilo que nós postamos, por aquilo que nós enviamos em redes sociais. Instagram, por exemplo, principalmente o WhatsApp, que é uma questão mais pessoal. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós enviamos. Haja vista que vira e mexe, acontecem algumas situações bastante constrangedoras, inclusive em grupos, né, de igreja, de pessoas que mandam coisas que não deviam, situações inapropriadas. É bem verdade que na maioria das vezes, ou talvez todas as vezes, não tinha intenção, mas acaba fazendo algo que não deve, né? Você nunca aconteceu isso com você não, né? Narcisismo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem, são pessoas amantes de si mesmos. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Veja que situação. Pessoas narcisistas, amantes de si mesmos, fazem qualquer negócio por uma selfie, né? Vão até para lugares perigosos. Nós vemos algumas situações de pessoas que na hora de tirar uma selfie acontece um acidente, justamente porque ele provocou a selfie, é justamente essa ideia, né? De querer assustar as pessoas, né? Criar situações, pessoas que vão para altos de prédios para tirar selfies num ato de perigo, ali é um perigo iminente, estão na verdade tentando a Deus, portanto é pecado fazer esse tipo de selfie, é pecado, né? Porque está tentando a Deus. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então aquilo ali, e por que isso? Pessoas narcisistas, amantes de si mesmos, querem likes a todo custo. Isso, nós mais uma vez, nós não devemos seguir este exemplo, nós devemos ser diferentes. Nada contra a questão da selfie em si, mas nós precisamos ter cuidado com o tipo de selfie que nós vamos tirar e até mesmo postar, para que assim não venha escandalizar o Evangelho. E também a questão da selfie, né, da foto em si, pessoas que vão para alguns lugares, né, perigosos e querem mostrar que são fortes, valentes, corajosos, ou mesmo com animais selvagens, né, querem tirar fotos para assim ter likes, ter admiradores, mas na verdade estão tentando a Deus. Em alguns casos, e não são poucos, pessoas que acabam morrendo pelo simples fato de tirar
uma selfie. Então esse negócio é bem perigoso. Por que isso? Porque são pessoas amantes de si mesmas. Sinopse: a sensualidade e o narcisismo são dois pecados comuns no ambiente virtual. Muitas pessoas, né, vou até aqui deixar aqui claro, que na verdade muito cristão vai, por exemplo, para a academia, diz que está ampliando o templo do Espírito Santo, mas na verdade está pecando, né? Com roupas indecentes, inclusive tiram fotos e postam em redes sociais para ter curtidas, na verdade estão escandalizando o evangelho. Nada que contra a questão da pessoa que vai para a academia se exercitar, fazer coisas do tipo, até por uma prescrição médica, mas nós como cristãos nós devemos ser exemplo. Até mesmo na academia nós devemos andar com decência. As mídias sociais e o ID de Jesus. A seara virtual. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual, portanto, mesmo o mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Sim, as redes sociais têm lá os seus problemas, as suas situações delicadas, os seus riscos, mas isso não é coisa do demônio, como muita gente diz. Isso é a questão da tecnologia, o avanço da tecnologia, que na verdade é para nós um relógio que mostrando que a volta do Senhor Jesus está próxima. Mas o que nós devemos, na verdade, é usar essas mídias sociais para falar do amor de Cristo, pregar o Evangelho nas redes sociais. Isso sim é algo que nós devemos ser igreja nesse aspecto virtual. Não viver a igreja somente no aspecto virtual. Isso aqui é bem interessante deixar separado. Eu prego o Evangelho na igreja, eu prego o Evangelho nas ruas, mas também prego nas redes sociais. O que eu não posso é ficar somente fazendo em rede social e não ter uma igreja, né? Que é a questão também, entra naquela questão do desigrejado, né? Mas sim, a seara virtual também é para todos nós. Nós também devemos, como pessoas pregadores do Evangelho, continuar pregando o Evangelho até mesmo em redes sociais. Pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada aos discipulado e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Sim, não, até nesse aspecto, também, mais uma vez, aquela questão do grupo do WhatsApp, por exemplo, o pastor pode e deve orientar os seus membros. Mas, mais uma vez, aqui eu vou falar aqui do Telegram, porque o Telegram, geralmente as igrejas hoje têm muitos membros, então somente o grupo do WhatsApp, geralmente, não vai caber todo mundo. Então é interessante que abra ali uma conta no Telegram, para que assim o Telegram ele tenha um grupo, né, que é muito maior, então o espaço é muito maior, então cabe mais pessoas, né? Neste caso, então, o pastor ele também deve dar sempre uma palavra pastoral ali no WhatsApp, sempre enviar uma mensagem da palavra do Senhor para a edificação dos membros, né, ali da igreja, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e também as suas vidas sejam edificadas, né? Que é a questão aí do pastoreio virtual, né? O pastor também tem essa questão, até mesmo em redes sociais, vemos também muitos pastores indo para a rede social para falar dos cultos de suas igrejas, e isto é algo muito saudável. Pessoas que pastores que pregam nas redes sociais, mais uma vez, isto é saudável. Entretanto, nós devemos ter também, mais uma vez eu vou enfatizar, a ideia de que sim, nós devemos estar pregando na rede social, mas também nós devemos pertencer a uma igreja física. Sinopse: há nas mídias sociais uma seara fértil para a evangelização e o pastoreio de vidas por meio da interação. Conclusão. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil, no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Então, vemos aqui dois pontos. As redes sociais têm sim os seus perigos, as pessoas usam de modo geral para falar de tudo, para fazer coisas que não convêm. Entretanto, nós devemos usar as mídias sociais justamente para fazer o quê? Para pregar o Evangelho, para semear a boa palavra de Deus. Revisando o conteúdo. Número 1. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Número 2. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real.
Número 3, a igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Número 4, sensualismo e narcisismo. Número 5, é uma resposta pessoal. As redes sociais, nós precisamos ter muito cuidado com elas, é verdade? Até porque as pessoas, de modo geral, querem sucesso e aceitação imediata em rede social. Geralmente as pessoas, isso aqui é uma das questões pelas quais as pessoas têm suas contas em redes sociais. Agora, também aquela questão financeira, né? Há pessoas também que podem ganhar dinheiro usando redes sociais, né? Pessoas podem aí ganhar dinheiro com isso. Há pessoas que fazem de tudo, desde fotos e vídeos perigosos em prédios, mesmo íntimos, para ganhar likes, como eu já havia falado. É alguma das questões das redes sociais. Vale qualquer esforço, sacrifício para ter mais seguidores. Quantas pessoas cristãos, né, principalmente, têm feito coisas que não devem para andar de mãos dadas com o mundo no único intuito de ter mais seguidores. Isto é perigoso, isso não é de Deus, isso é pecado. E quanto tempo uma pessoa gasta em rede social? Quanto tempo você gasta em rede social? Você sabe? Isso também é um outro perigo, porque quanto mais você fica em rede social, mais o mundo gira à sua volta e você não vê o tempo passar, né? Então, ou seja, você não vive, né? Há 3 tipos principais de vida em rede social: a pública, a privada e a íntima. Nós devemos ter cuidado com este negócio. As redes sociais dão voz a todos: intelectuais, artistas, religiosos, leigos, políticos, pessoas vazias, entre outras. A maioria das pessoas em redes sociais são especialistas em tudo, sem na verdade saber nada. Em rede social todo mundo fala de tudo, como se soubesse, como fosse especialista, mas na verdade não tem nenhuma formação, não sabe nada do assunto. Pessoas nas redes sociais geralmente fazem e usam de hipocrisia, fazem aparecer os erros dos outros para esconder os seus. Olha que situação. Pessoas mascaradas fazem vídeos e textos com um discurso perfeito, sem que na verdade não refletem os seus pensamentos. Olha quantos perigos traz as redes sociais, né? Pessoas usam máscaras em redes sociais para mostrar o que gostariam de ser ou para esconder o que são. Olha que situação, cada um é a velha hipocrisia, né? A velha hipocrisia de sempre. Usam perfis anônimos e falsos para atacar pessoas. Olha que situação, grupos específicos de pessoas, né? Ou mesmo um grupo religioso, né? Ou seja, uma pessoa cria um perfil falso, né? Fake que fala, né? Perfil fake para atacar uma determinada religião. Olha que situação, né? Então veja que na rede social tem de tudo, né? As redes sociais, essa aqui é uma questão assim que eu acho muito interessante, que as redes sociais aproximam pessoas distantes e distanciam pessoas próximas. Quantas das vezes você tem andado mais com pessoas em rede social distante, que provavelmente você nunca vai ver na vida pessoalmente, e tem deixado de lado seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus primos, familiares, avós, amigos, etc., para ficar em rede social com pessoas que você possivelmente nunca verá. As redes sociais deixam as pessoas presas em seus quartos e assim impedem a pessoa de viver uma vida de aventuras e satisfação. Quantas pessoas estão deixando de viver a sua vida para ficar enfurnado dentro de quarto, enfiado em rede social? Isso não é vida. Isso não é nada de vida social. Relacionamentos que surgiram de redes sociais dão certo? Bom, sim, é possível, mas são poucos, são bem poucos, mas sim, há algumas pessoas que se conhecem em sites de relacionamento, até mesmo em redes sociais, e acaba dando certo. Agora há também aquele outro perigo, né? Muitas pessoas, principalmente mulheres, são vítimas de ataques por conta de rede social. Marcam um encontro com uma pessoa e essa pessoa, ao chegar no determinado encontro, agride esta mulher e faz coisas horrendas, usam de violência contra essa mulher por causa de rede social, e muitas delas, infelizmente, acabam perdendo a vida por conta disso. Então é muito perigoso. Veja que a rede social tem sempre os dois lados, né? Qual é a sua principal rede social e o que mais te marcou nelas? O que mais você curte em rede social? Vídeos? Stories? O que você curte? Status? O que você gosta de rede social? Fala pra mim, deixa aqui nos comentários para eu saber.
E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!